E esse é o segundo episódio da série Operando na Mesa Proprietária Lucid Trading, onde basicamente eu saio do absoluto zero até os primeiros US$ 10.000 e depois eu saio dos US$ 10.000 até os primeiros US$ 100.000 em lucro líquido nessa mesa. Eu documentei tudo, vou mostrar toda a minha dashboard, falar sobre minha estratégia, mas no primeiro episódio e no segundo episódio vai ser muito mais focado em gestão financeira. E o ponto interessante é que nessa jornada eu comecei com US$ 500, tá? Há 65 dias atrás eu comecei a comprar os desafios, foi um pouco antes do review, inclusive se você quiser uma análise completa sobre a Lucid Trading, tem um link aí abaixo. E no primeiro episódio eu falei sobre o saque, lembra que a gente ia fazer? Então, eu fiz a solicitação do saque hoje é dia 1º de agosto, e muito provavelmente que vai cair lá por volta da segunda ou terça-feira, né, porque hoje é final de semana. E o mais engraçado é que muitas pessoas podem olhar para isso aqui agora e falar bem assim, poxa, mas ainda não é um grande saque, não é 10.000, não é 20.000. Pessoal, as mesmas propriedades de futuros, elas permitem a gente fazer saques praticamente diários. Eles não têm um cap muito grande, não tem uma limitação muito grande, igual o próprio de CFD, por exemplo. Você pode fazer 100.000 em um dia, que é esse saque aqui de 1.200, né? Como eu mostrei ali para vocês. Então vamos para os custos, que é uma parte extremamente importante. Também é importante falar que nessa mesa proprietária, para o mês de que eu iniciei, né, para operar neles, eu disponibilizei US$ 1.000. Então eu peguei US$ 1.000 e falei bem assim, ó, vou investir nessa mesa proprietária. E de lá para cá, por incrível que pareça, eu cheguei a ter um drawdown, eu utilizei no máximo US$ 526. Então dos US$ 1.000 eu utilizei só 500 para conseguir fazer a compra dos próximos desafios. Por quê? Porque os próximos desafios foram comprados pelo próprio lucro que eu fiz nas contas que eu já tinha comprado antes. Vocês estão conseguindo entender? Eu comprei uma conta ali no dia 27, você tá percebendo? Foi minha primeira conta de teste, depois fiz o review e etc. Aí depois comprei mais contas, mas a minha conta mesmo que eu vim comprar para poder operar foi antes do saque do dia 10/6, né? Que foi a conta 02, tá vendo aqui? Conta 02 financiada, né? E esse saque aqui foi um saque ótimo, porque foi a partir desse saque que a gente tá comprando mais e mais desafios e aguentando o próximo drawdown que eu tive ali em relação ao capital, tá? Então nós tivemos os custos aqui, esses são os custos acumulados, tá? A avaliação nós pagamos 98, os resets 95. O custo por conta aprovada ficou em US$ 377, para mim tá bom. O custo por saque que a gente consegue ficou de US$ 600, então basicamente nós pegamos ali 1.773 dividido pelos 6 saques, ou seja, a gente pega o custo dividido pelo saque, a gente vai entender ali o retorno, ficou em 2,49. É sobre a margem, tá? Mas se a gente for entender qual for o retorno sobre o capital inicial, ele é muito maior. Porque o capital inicial foi de US$ 500, né? Mil, né? Perdão. E aí nós chegamos ali até os 10.000, 11.000 em capital, né? E aí vocês vão entender. Aqui são as contas que a gente operou, teve contas que a gente operou até 21 dias, né? 20 dias de trading ali, né? Vamos dizer. 20 dias de trading não, perdão, mais de 10 dias de trading, né? Porque a cada 5 dias a gente podia fazer um saque. Aí teve a conta 5 também, que durou muito. Eu sei que das contas a gente pode perceber que teve conta que fez vários saques, tá? Então, é demonstrativo de saques, esse aqui foi o saques que a gente fez, tal. A gente acumulou ali um total de 9.000, né? Uma boa média, né? Maioria dos desafios a gente sacou também, esse é um ponto extremamente importante para falar para vocês aqui nos dados. Se a gente for olhar o fluxo por evento, nós tivemos ali entre o dia 27 até o dia 28 aquele custo, né, de 526, depois veio o primeiro saque, que veio entre o dia 10 e o dia 6, e depois a gente veio escalando a conta, mas aí tem as informações que são úteis, tá? Analisando aqui, nós tivemos ali um total de 250k, né? Porque na Lucid Trade só permite ter 5 contas financiadas. Dessas contas que a gente já tem, nós aprovamos 10, né, que foi um alto taxa. Sacamos 3.700 quase, né, dessa conta, porém ainda tem 2k para sacar lá, né? Então, a gente vai sacar aqui uns 5.000 e pouco. Essa conta aqui nós temos 4.400 para poder sacar. Essa nós temos aqui 1.300, basicamente, acima do piso de US$ 100 para poder sacar. Mas nela aqui nós já sacamos 2.900. Então, por volta de cada conta, eu vou sacar em média de 5 a 10k, tá? 5k se ela não reprovar nas primeiras 2 semanas. E após isso, após a terceira e quarta semana, aí a gente pode se chegar aos US$ 10.000 por conta. Então você pode perceber que é uma boa lucratividade, apesar do pequeno volume, né, financiado. Eu não tenho 1 milhão financiado, eu só tenho 250.000 financiados. Então nós temos 7.000 ali para poder utilizar. Aqui sobre os saques, nós temos um saque liberado, eu já solicitei agora, dia 1º de agosto. Esse aqui falta um dia de trade, ou seja, na segunda, nós temos o saque de 2k.
e na terça provavelmente a gente vai ter mais outro saque para poder fazer. Lembrando que a gente teve 10 aprovação, porém a gente tem 2 ali em andamento. Eu vou clicar no botão e essas contas se tornam financiadas. Então essas 2 contas também vai ter lucro, tá? Não necessariamente eu já acredito que já perdi, não. Eu entro para ganhar no game, então para mim vai ser bom. Ponto interessante que eu quero que vocês entendam não é não só sobre a evolução, porque a evolução do capital nós começamos ali com zero de lucro, né? E depois a gente teve ali as despesas. Só que depois que nós tivemos essa despesa, nós tivemos ali o nosso primeiro saque, foi no dia 10 de junho. Após isso, você pode perceber que a curva do patrimônio, ele só sobe. A curva do patrimônio é essa pontilhada aqui verde, tá? Ela só sobe, tá vendo? A do caixa, ela já tem ali um pouco menor, como você pode perceber. E as despesas, ela vem aumentando com o tempo também por conta da quantidade de contas que nós vamos comprando, né? Ou seja, quanto mais lucro, mais contas, quanto mais lucro, mais conta. US$ 20.000, 50, 100, não importa o valor, ele não necessariamente compra US$ 10.000 em desafio. Pô, às vezes o cara compra os primeiros US$ 500 no mês e aqueles 500 floresce e faz ter lucro, entendeu? Então isso aí é muito bom. Então eu fiz essa dashboard aqui com Cloud Code, né? Extremamente simples. Eu recomendo vocês pegarem os seus dados de todas as prop firms que vocês fizerem. Eu peguei de todas as minhas prop firms, mas aqui só tem da Lucid Trade. Então é extremamente importante que quando você comprar um desafio, quando você solicitar um saque, quando você tiver algum saque em andamento, qualquer coisa do tipo, planilhar isso, tá? Porque aí você tem uma noção melhor do crescimento do seu patrimônio. E sempre lembre-se dos pilares que eu falei para vocês, tá? Então, assim, se você aprova 20 a 25% das contas e consegue fazer saque na maioria das contas que você aprova, isso é perfeito. No meu caso, das contas aprovadas, apenas 5 ou foi 4 que eu consegui fazer saques. As outras foram reprovadas. Então, provavelmente 50% dos desafios que eu aprovo eu faço saque, e das contas que eu faço saque, em média eu faço 2 saques. Dificilmente passa de 2, 3, 4 em futuros, tá? Porque futuros é day trade, né? Então é mais prática. É isso. Eu queria documentar de forma muito honesta a minha realidade aqui para vocês, e eu quero também mostrar para vocês que é possível, porque tem pessoas que estão iniciando com menos capital. Só que você precisa ter calma, sabe? Você precisa ter paciência. Mesa proprietária não traz resultado do dia para noite. Se você for ver as minhas outras séries, se você for ver os meus outros vídeos mais antigos, eu era um pouco mais, vamos dizer, ansioso, eu era um pouco mais afobado para fazer execuções, cometia diversos erros. Tem séries aí que vocês vê onde eu tinha lucro e eu perdia as contas. Enfim, isso pode até ocorrer de novo, mas não vai ocorrer na mesma frequência. Por de lá para cá eu vim tendo algumas mudanças drásticas na minha gestão para que pudesse me proteger melhor. E para ser muito sincero com vocês, eu estou muito confortável e feliz em operar na Lucid Trading. Eu sinto que eu, como um trader que tem boas métricas, consegue ter resultado, extrair saque. Eles realmente estão em busca desses tipos de trade, sabe? Esses tipos de trade que tem resultado. Então, assim, eu não tenho medo de ser levado para conta live, até porque eu sei o resultado que eu tenho. Então, vamos para cima, né? Vocês vão ver essa evolução. Chegamos aos primeiros 10K. Nós temos um caixa muito grande, nós podemos comprar muitos desafios, porém a gente está limitado em relação à quantidade de contas máximas da conta Funded por vez, que é só 5 contas. Mas mesmo com essa limitação, nós vamos para cima, tá? Vamos para cima, e a meta é fazer um saque por dia e conseguir chegar aos US$ 100.000 antes do final do ano. Em 60 dias nós conseguimos 10K, não é tipo, vamos dizer assim, impossível. Eu já mostrei para vocês que não é impossível. Tá aqui a prática, tá aqui as contas aprovadas, reprovadas, tá aqui o meu dia a dia. E eu documentei tudo também no Instagram, né? Então, todos os treinos que eu fazia eu documentava no Instagram. Então, se você quiser ver tudo em tempo real, acessa o meu Instagram e você vai ter acesso a tudo em tempo real. É isso. E fui.